Boa noite, juvenis. É com muita alegria que daremos início a esse tempo. Nós preparamos tudo com muito carinho. Nós iniciaremos então esse momento. Gostaria que vocês assistissem um vídeo bem curtinho que vai ser passado para vocês. Hoje nós vamos dar algumas dicas de exercícios de alongamento para serem feitos antes de exercícios como caminhada, corrida. Então, dê uma conferida agora que a gente vai mostrar para vocês. Vamos iniciar alongando a parte anterior da nossa perna, tentando manter por 20 segundos. Esses alongamentos sempre são importantes que você mantenha a respiração, o crescimento da sua coluna, o alinhamento, e você consegue realmente sentir esse alongamento. Vamos colocar essa mesma perna lá para trás para alongar a parte posterior, pensando sempre em manter por 20 segundos esse alongamento. Com esse alongamento a gente vai estar alongando a parte posterior da nossa coxa e também a panturrilha. Com as pernas afastadas, flexiona um lado e mantém também durante 20 segundos. Vamos estar alongando a parte interna lá da nossa perna para preparar para os exercícios de caminhadas e corridas. Sempre 20 segundos para um lado e 20 segundos para o outro lado, tentando repetir de 2 a 3 vezes cada uma das posições. Você pode estar se perguntando o que tem a ver esse vídeo que nós acabamos de assistir com o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de dizer para vocês que da mesma forma que quando nós vamos fazer alguma atividade física, nós precisamos preparar o nosso corpo, assim também deve ser o nosso relacionamento com Jesus. A partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, nós precisamos fazer algumas coisas, nós precisamos nos preparar para que esse relacionamento ele fique mais próximo. E quais são essas coisas que nós poderíamos fazer? Orar, ler a palavra de Deus, algo muito importante, fundamental para a nossa caminhada, escutar louvores, nos envolvermos com eventos que a igreja propõe. Todas essas coisas, elas farão com que a nossa caminhada nos leve todos os dias a sermos aprovados por Jesus. O desejo do nosso coração, o desejo do coração da nossa equipe, realmente que você, juvenil, você seja aprovado em todas as decisões que você for tomar. E que você não esqueça que essas decisões, elas precisam estar aqui, baseada na palavra de Deus. Amém? Ficaremos agora com o momento do louvor.
És bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Santo Deus. És bem-vindo, vem e toma teu lugar. Eu te sigo por onde for, por tudo que tu és. Fonte de água viva jorra em mim. Eu te sigo por onde for, por tudo que tu és. Fonte de água viva és bem-vindo. Santo Deus, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo. Santo Deus, és bem-vindo. Vem e toma o teu lugar. És bem-vindo, Santo Deus, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo, Santo Deus, és bem-vindo. Vem e toma o teu lugar. Eu te sigo por onde for, por tudo que tu és. Fonte de água viva jorra em mim. Eu te sigo por onde for, te dou meu coração. Fonte de água viva és bem-vindo. Santo Deus, és bem-vindo neste lugar. És bem-vindo. Santo Deus, és bem-vindo. Vem e toma o teu lugar. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima ele me diz: filho, estou aqui. Não vai chegar a sua vez, não te esqueci, pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma
minha vez. Só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei e eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Deus cuidará, semeios bons frutos e colherá Vitória, glória, vindas do céu, não mancha as vestes, Ele é fiel. Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Oi, gente, paz seja com todos, querido, sou o David Serpa, a convite da Natália, estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus ao coração de vocês. Eu confesso que eu estou muito feliz por Deus ele nos proporcionar essa oportunidade de estarmos juntos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Sabe, para esta mensagem eu trouxe um tema: correr a carreira que me foi proposta. Todos nós temos que correr a carreira que nos foi proposta. Deus ele separou a todos nós, a mim e a você, a todos nós, para corrermos esta carreira. É por isso que eu separei um versículo na palavra do Senhor que está em Provérbios. Na verdade, Provérbios 4, versículo 18, que diz: A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Queridos, quem de vocês não desejam viver dias perfeitos? Esse ano 2020 nem de longe se parece com o ano que nós desejávamos para nós. Está sendo um ano diferente. E, sabe, tantas pessoas sofreram e estão sofrendo dificuldades, né? Nós entendemos que houve uma permissão de Deus, não que Deus lhe trouxe o mal. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor em Jeremias 29 diz que o que Deus ele tem para nós são planos de paz e não de mal, para que vivamos uma esperança e um futuro, né? Esses são os planos de Deus para as nossas vidas. Porém, houve uma permissão de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Então, se há uma permissão, então a gente às vezes não consegue entender e nem tampouco temos, às vezes, nesse momento, respostas para algumas perguntas durante esses dias difíceis e estranhos durante o ano de 2020. O certo é que todos nós desejamos viver dias perfeitos. Eu sei que para o seu 2020 você deseja viver dias perfeitos. Nós já estamos no mês de setembro e nós queremos viver dias perfeitos em setembro. Queremos viver dias perfeitos em outubro, novembro,
o resto desse ano, aquilo que ainda falta para terminar, e nós com certeza queremos viver dias perfeitos durante o ano de 2021, que é o ano que daqui a pouco irá se iniciar. Quem não quer viver dias perfeitos? Agora escute, segundo esta palavra que nós acabamos de ler em Provérbios 4, é impossível viver dias perfeitos sem antes viver a vereda dos justos, porque a palavra diz que a vereda dos justos, ela sim, é como a luz da aurora que irá brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. Pastor David, como é viver a vereda dos justos? Se eu tenho que viver esta vereda para viver dias perfeitos, ou seja, para viver dias perfeitos, primeiro eu tenho que experimentar a vereda dos justos. Como é isso? Queridos, a palavra vereda, ela significa caminho, caminhada, sentido, direção. A vereda dos justos, o sentido dos justos. A vereda dos justos, o caminho, o caminhar, a caminhada, a direção, a corrida, a carreira. A vereda dos justos é a corrida dos justos, a carreira dos justos. Que é justamente isso que o nosso Deus ele nos convida nesse momento para meditarmos. Na carreira que nos foi proposta, a carreira dos justos, correr a carreira que lhe foi proposta. E eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a minha história de conversão, para que você consiga entender melhor esse convite que o Senhor lhe faz a mim, a você e a toda a humanidade. O convite de viver a vereda dos justos, de correr a carreira que te foi proposta, de viver isso. Queridos, eu tinha 11 anos de idade quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, naquele momento, quando eu conheci a Cristo e eu entendi que eu não poderia viver senão para Ele e por Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Naquele momento, quando eu decidi e eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, naquele momento eu comecei a viver a vereda dos justos. Naquele momento eu comecei a viver este versículo. Naquele momento eu comecei a correr a carreira que me foi proposta. Então você que já entregou a sua vida a Jesus, escute. Desde aquele momento, você lembra aonde você estava, como você estava, o que você estava sentindo, como eram os teus dias naquele dia quando você entregou a sua vida a Jesus? Então naquele dia, quando você decidiu entregar a sua vida a Ele, naquele momento você estava começando a correr a carreira que te foi proposta. Naquele momento você começou a viver também esse versículo que está aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Você começou a correr a carreira que te foi proposta. Começou a viver a vereda dos justos. A vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que irá brilhar cada vez mais, até ser dia perfeito. E eu lembro que, ainda naqueles dias, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o pastor estava convidando para que todos viessem na terça-feira à noite para o culto de oração. Queridos, eu não sabia o que era culto de oração porque eu era recém-convertido. Eu recém havia ingressado a viver a vereda dos justos. Eu recém havia iniciado a correr a carreira que me foi proposta. Então, eu esperei que chegasse aquela terça-feira para que eu viesse ao culto de oração. E quando eu cheguei ao culto de oração em nossa igreja, eu descobri que o culto de oração é um culto bem pouco frequentado. Nossa igreja é tão cheia de tanta gente, os nossos cultos estão cheios, porém o culto de oração, tão pouca gente. E naquele culto de oração, contando com o pastor e comigo, nós éramos 6 pessoas. 6 pessoas. E preste muita atenção. Eu lembro que o nosso pastor, ele, junto conosco, nós cantamos 2 louvores, o nosso pastor leu uma passagem na Bíblia e antes de dobrarmos nossos joelhos para ficarmos ali um momento, conversando com Deus de joelhos, o nosso pastor ele deu a oportunidade a um senhor de nossa igreja, o seu Pedro Nogueira. Seu Pedro Nogueira, um senhor de talvez uns 70 anos de idade. Seu Pedro Nogueira pediu a oportunidade naquela ocasião para contar o testemunho de um sonho que Deus o havia dado naquela madrugada,
na madrugada de segunda para terça-feira. Então, naquela terça-feira à noite, o seu Pedro Nogueira pega o microfone e ele compartilha com as 5 pessoas que estavam ali, eu, o pastor, as 3 pessoas que estavam ali, assim como também o seu Pedro Nogueira. E seu Pedro Nogueira, ele compartilha, ele conta para nós, ele narra aquilo que Deus o mostrou em sonho. E no sonho de seu Pedro Nogueira, ele viu a igreja. Escute. No sonho de seu Pedro Nogueira, ele viu toda a igreja se preparar para correr uma grande carreira, uma grande corrida. Todos estavam no campo e parecia ser a espécie de uma maratona. Você lembra da maratona da São Silvestre? Para que haja uma maratona, uma corrida tão importante como é a maratona da São Silvestre, é preciso que haja toda uma preparação antes, toda uma preparação. É preciso que haja uma equipe, você tenha uma preparação física, tenha treinado bastante para aquilo e, muito importante, é preciso que haja uma pista adequada, uma pista preparada, uma pista perfeita, para que você possa, de fato, correr esta carreira, correr esta maratona. E seu Pedro Nogueira, ele procurou então a pista, ele viu toda a igreja, ele sabia que seria dada o sinal da largada e todos teriam que correr. Porém, não havia aquela pista, uma pista preparada, uma pista perfeita, que desse a eles a possibilidade e a mobilidade necessária para viver essa maratona, para viver essa corrida, para viver essa carreira. Não havia. Sabe o que havia no sonho do seu Pedro Nogueira? Queridos, havia uma grande e comprida, parecia que sem fim, ele não enxergava onde terminava estrada de chão. Você sabe o que é uma estrada de chão? Uma estrada de terra? Queridos, uma estrada de chão, uma estrada de terra é uma estrada bem diferente de uma pista adequada para correr uma carreira tão importante quanto uma maratona. Porque uma estrada de chão, ela é uma estrada cheia de adversidades, obstáculos e dificuldades, diferente da pista preparada. Então o seu Pedro Nogueira, ele sabia que não seria fácil aquela corrida, ele sabia que todos teriam que correr naquela estrada de chão cheia de adversidades. Então, eu gostaria de, nesse momento dessa mensagem, falar para vocês que, queridos, é certo que Deus ele nos separou e nos escolheu para vivermos esses versículos que está aqui nesse provérbio, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos, o caminho dos justos, a caminhada, a corrida. É certo que Deus ele nos separou, nos escolheu e nos chamou para corrermos a carreira que nos foi proposta. Ele nos separou para que vivemos a vereda dos justos, a corrida dos justos. Porém, queridos, também é certo que não será fácil, porque não há uma pista adequada, perfeita, preparada para que haja essa corrida. Muito pelo contrário, o que há é uma grande e comprida estrada de chão. Queridos, foi dado o sinal da largada e seu Pedro Nogueira, narrando o seu sonho, ele diz que todos correram. Toda a igreja correu e todos correram sobre aquela estrada de chão e todos correram dando não apenas o seu melhor, mas dando o seu tudo naquela corrida, porque todos eles desejavam chegar no final daquela corrida, no final daquela carreira. Queridos, sabe, Deus ele chamou a todos nós para vivermos também esse momento de nossas vidas, chamado vereda dos justos, ou a carreira que nos foi proposta. Porém, nós não podemos correr de qualquer forma. Não. Assim como o seu Pedro Nogueira e toda a igreja em seu sonho, é preciso que eu e você também, todos nós, é preciso que a gente dê o nosso tudo nesta carreira. O nosso tudo, o nosso tudo. Você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Você não pode viver esse versículo tão poderoso que fala sobre a vereda dos justos, sobre a corrida dos justos, de qualquer maneira. Muito pelo contrário, para viver isso, você tem que ser valente. Só os valentes suportarão correr esta carreira que também é poderosa e maravilhosa até chegar no final dela. E seu Pedro Nogueira, ele deu o seu tudo, ele deu o seu melhor, um senhor de 70 anos de idade.
Ele correu, e ele percebeu que ele corria mais do que todo mundo. Quando ele podia olhar para trás, ele viu quanto que os pastores, os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, desde o mais jovem ao mais velho, toda a igreja, ele viu quanto toda a igreja dava o seu tudo, dava o seu melhor, dava o seu máximo. Porém, era aquele homem de 70 anos de idade que corria mais do que todos. Escute, seu Pedro Nogueira, mais do que correr, mais do que todo mundo, ele driblava toda a adversidade, ele se desviava de todo o mal que havia naquela estrada, ele se desviava dos obstáculos, dos buracos, das pedras. Ora era mais firme, aparecia pedras, ora a terra estava mais frouxa, não havia tantas pedras, porém eram muitas areias, e areias muito frouxas, e a cada momento era um obstáculo diferente. Porém, o Sr. Pedro Nogueira, queridos, ele se desviava de todo mal, ele driblava toda a adversidade, e ele continuava correndo essa carreira poderosa, a carreira que nos foi proposta. Uma carreira, queridos, que ela é infinitamente mais poderosa e mais importante do que uma simples maratona, porque é justamente esta carreira que nos levará aos céus de glória. Sabe, não existe nada que nós façamos que nos torne digno dos céus. Os céus é um favor que nós não merecemos, e o nome disso é graça. E essa graça é por intermédio do Senhor Jesus Cristo, quando ele morre por nós naquela cruz no Calvário. Porém, queridos, quando Jesus ele morre naquela cruz, ele diz que aquele que quiser vir após mim, ele tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele está falando de seguir, ele está falando de caminhada, ele está falando de história e de experiências com ele. É impossível viver experiências com Cristo e estar no caminho com ele ou no caminho dele sem correr esta carreira, sem viver esse propósito chamado a vereda dos justos, que é o que está em Provérbios 4. Queridos, seu Pedro Nogueira, aquele homem que correu tão bem aquela carreira, né? Mais do que correr bem, ele corria com excelência. Ele se desviou de todo o mal e driblou toda a adversidade. Talvez, assim como o seu Pedro Nogueira, é possível que você também tenha liderado a sua própria corrida. É possível que você também tenha se desviado de todo o mal, driblado toda a adversidade. Porém, queridos, houve um momento na altura daquela corrida, ele tentando chegar no final dela, em que ele sentiu cansaço. E o cansaço é normal que sintamos, porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo essa experiência humana, porque isso aqui é passageiro, mas enquanto estivermos vivendo essa experiência humana, nós também somos humanos, né? E nós sentimos o cansaço. E o Pedro Nogueira, queridos, sentindo cansaço, mesmo sentindo cansaço, ele insistiu. É por isso que eu preciso te convidar a insistir um pouco mais, a continuar correndo. Queridos, houve um momento que o seu Pedro Nogueira, ele, além do cansaço, ele começou a sentir dores por todo o corpo e câimbras em suas pernas. Porém, mesmo assim, aquele senhor de 70 anos de idade, ele continuou correndo, mesmo sentindo dores em seu corpo e câimbras em suas pernas. Até que ele não percebeu quando soltou um dos cadastros de seu sapato. Queridos, não foi a estrada, não foi o cansaço, não foram as dores, tampouco as câimbras. Foi algo pessoal, algo tão pessoal quanto o cadastro do sapato de alguém. Seu Pedro Nogueira, ele não percebeu quando soltou um dos seus cadastros. Ele pisou no cadastro de seu sapato, ele tropeçou e ele caiu. E quando ele caiu, queridos, ele viu quando toda a igreja passou por diante dele, e ele, que antes havia liderado aquela corrida e driblado toda a adversidade, agora ele, além de ter ficado para trás, ele havia caído e estava machucado. E talvez, assim como o seu Pedro Nogueira, é possível que você também correu a carreira, driblou a adversidade, se desviou de todo o mal, e mesmo sentindo cansaço, dores e câimbras, você insistiu e você deu o seu tudo, o seu máximo, o seu melhor, até que você não percebeu quando soltou o cadastro do seu sapato. Este algo aí tão pessoal, que fez com que você caísse, desanimasse e quem sabe até mesmo desistisse de continuar correndo esta carreira, de continuar vivendo esse versículo. Queridos,
Seu Pedro Nogueira, ele está caído, e ele está chorando, vivendo fracasso. Vivendo fracasso. Ele está chorando. Sabe, pior do que você tropeçar no cadastro do seu sapato e cair, queridos, pior do que cair, é você não se levantar. E foi justamente isso que aconteceu com o seu Pedro Nogueira. Ele continuou ali caído. Escute, escute. Sabe, é tão pessoal o cadastro do sapato de alguém. Você já ouviu falar, será que alguém aqui já ouviu falar em ladrão de cadastro de sapato? Extra, extra, cuidado! Estão em todos os jornais, em todos os noticiários, bandidos muito perigosos que têm burlado as seguranças, invadido as mansões, as casas, os condomínios, entrado dentro das casas e roubado os cadastros dos sapatos de alguém. Alguém já ouviu falar em alguma quadrilha especializada em roubar cadastros de sapato? Escute. Alguma vez você saiu na rua com medo de ser assaltado? Tipo, não é nem passe o celular ou o tênis. Não, não, não. Ei, perdeu o Playboy. Passe o cadastro do sapato. Alguém aqui já ouviu falar nesse tipo de bandido? Claro que não, queridos. Ninguém está interessado no cadastro do seu sapato, exceto você mesmo. É você que sabe até onde você precisa apertar o cadastro do seu sapato para que o seu sapato esteja, para que o seu pé esteja firme dentro do seu sapato, né? Então, o cadastro do sapato de alguém é algo muito pessoal. O que seria o cadastro do seu sapato? O que seria isso que tem te incomodado, tem te entristecido, quem sabe até mesmo tem te afastado de continuar correndo a carreira que te foi proposta, de estar junto com Jesus? Sabe, seu Pedro Nogueira, sozinho ali jogado no chão, depois da igreja ter passado por ele, chorando, sentindo dor, vergonha, frustração, cansaço, fracasso, derrota. Ele, olhando para os céus, ele viu as nuvens se movendo de forma diferente, ele viu as nuvens se abrirem. Quando as nuvens se abriram, os céus estavam abertos e aquele Senhor, ele viu Deus em seu sonho, né? Ele viu a Deus assentado em um alto e sublime trono, e o nosso Deus, ele contemplava toda a terra e via ele. Assim como Deus, nesse momento, ele continua assentado nesse alto e sublime trono, contemplando toda a terra, e vendo você aí onde você está. Sabe, Deus, ele estava observando a terra, vendo o seu Pedro Nogueira, porém Deus, ele se manteve em silêncio. E talvez você também esteja vivendo um momento de sua vida chamado silêncio de Deus. Deus, ele estava em silêncio, porém Deus, ele estava desejando que o seu Pedro Nogueira, ele levantasse e continuasse correndo aquela carreira. Porém, seu Pedro Nogueira, muito pelo contrário, ele tentou se esconder de Deus. Foi nesse momento em que Deus, ele se levantou do seu alto e sublime trono, caminhou em direção àquele homem, se inclinou e apontou para ele. E eu quero nesse momento profetizar sobre a tua vida que o meu Deus, ele, lá dos céus de glória, nesse momento ele se levanta do seu trono, ele caminha em sua direção, ele aponta para você. Queridos, se o nosso Deus, ele já está apontando para nós, é porque ele irá bradar uma palavra lá no mais altos céus, que irá mudar o curso de todas as coisas e irá nos favorecer. Amém? Recebe essa palavra aí. Amém, queridos? E o nosso Deus, ele levanta, caminha em direção ao seu Pedro Nogueira, se inclina e aponta para aquele homem, e Deus, ele brada dos céus e diz: ei, o que você faz aí parado, homem? Levanta-te, levanta, bate a poeira, tira toda a sujeira da queda, toda a impureza, amarre o teu cadastro, aperte bem forte e corre, corre, corre a carreira que te foi proposta e chegue no final dela. Queridos, seu Pedro Nogueira, em seu sonho, ele se levantou e ele continuou correndo. Escute, o que eu aprendo com o sonho do seu Pedro Nogueira? Eu aprendo que nós iremos continuar correndo a carreira que nos foi proposta, e quando nós chegarmos no final dela, eu tenho certeza que no final desta carreira aqui na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estará nos aguardando na linha de chegada, e ele estará segurando uma pedra, como diz na palavra do Senhor Jesus Cristo, e nessa pedra está escrita o nosso novo nome, e ele nos chamará por este nome, e ele nos dirá: vinde benditos do meu Pai. E neste momento, querido, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade, vivendo com ele nos céus de glória, e eu tenho certeza que nos céus de glória todos nós viveremos para sempre, por todo sempre, dias perfeitos. Que Deus em Cristo vos abençoe com toda sorte de bênção. Pois a vereda dos justos, esta vereda, esta corrida, a corrida dos justos,
A corrida que nos foi proposta, ela é como a luz da aurora, que brilha e brilhará cada vez mais, até ser dia perfeito. Que Deus em Cristo vos abençoe com toda sorte de bênçãos. Eu estou aguardando vocês lá do outro lado, na linha de chegada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço. Estamos chegando ao fim desse encontro e nós desejamos, Juvenil, do fundo dos nossos corações. Estou aqui, representando toda a nossa equipe. Eu creio que esse é o desejo da nossa igreja para vocês, que ao final da corrida de vocês, da caminhada de vocês, vocês possam ser aprovados por Jesus. Com certeza, esse será o seu melhor prêmio. Por mais que às vezes você queira desistir da corrida, da caminhada, em alguns momentos você pode se sentir cansado, mas não esqueça que Ele é o único que pode trazer verdadeira alegria para o seu coração. Deus abençoe, estamos com muita saudade de vocês.